Graça e paz a todos, meus queridos, a todos vocês que conheço e que não conheço, e que agora, nesse momento, estão tendo a oportunidade de estarem ouvindo essa mensagem. Quero desejar a vocês, a todos, que sejam bem-vindos. Aqui, vosso irmão em Cristo, Valber. Essa mensagem aqui é uma mensagem muito comentada, muito expressada, muito explanada, vamos dizer assim, a fé, não é? Que vem a ser realmente a fé. E o conteúdo desse vídeo aqui é realmente separar e comparar e diferenciar o que é fé de fidelismo, né? Uma motivação, ou então um positivismo, otimismo exagerado, ou talvez um exagero nos pensamentos positivos, energia positiva, como muitos usam essa expressão. Então, quero bem aqui separar essas diferenças. E que tange principalmente a questão de crer em Deus e no seu Salvador Jesus Cristo. Crer na mensagem que Ele enviou. Crer na palavra. Crer na mensagem para a salvação. Que o objetivo é a salvação. Como Cristo mesmo disse, quem crê em mim será salvo. Né? Então a mensagem é essa. Fé, acreditar, crer, né, naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, e na sua palavra. Então hoje eu vou começar, em vez de eu pegar já a Bíblia, eu já vou iniciar aqui por um livro famoso que se chama Le Secret, O Segredo. Com certeza alguns já devem conhecer. É um livro muito famoso, né? Saiu até filme dele, né? Eu vou começar lendo aqui, ó. Por que eu vou começar aqui? Porque eu vou mostrar bem claramente aqui o que eu penso, né? A respeito de todos que pensam diferente, talvez. O que esse livro quer mostrar, né? No seu conteúdo, né? Apesar que nós podemos sim aproveitar alguma coisa, mas qual é o conteúdo principal dele? O que ele quer dizer com isso? Né? Essa fé, no caso, maquiada, essa fé forjada, baseada em um pensamento positivo, energia positiva, que nada mais é do que fidelismo, e não essa fé que nós cremos da Bíblia. Né? Tudo bem, pensamento positivo é importante, energia positiva, né? Isso eu creio, com certeza, mas não se trata realmente de fé, aquela fé que Cristo um dia nos deu. Nós olhamos para Ele como autor e consumador dessa fé. Okay? Então vamos aqui, ó, só vou ler só um pequeno trecho aqui na página, quem tem, na página 27. Muito interessante esse livro, assim, inclusive eu gosto muito desse acabamento desse livro, o conteúdo dele, né? Agora, na sua expressão, né, exata, realmente não exala aquilo que vem a ser verdadeiramente o que significa fé. Apesar de ter um bom conteúdo, assim, no sentido de cognitivo de falar, né? Positivismo, né? Motivacional, nada disso eu reprovo. Quanto a isso, tudo bem. Aqui diz o seguinte: a lei da atração é uma lei da natureza. Ela é tão imparcial e impessoal quanto a lei da gravidade. É precisa e exata. Ele está falando aqui da lei da atração, que o livro todinho comenta, né? E aqui ele diz também aqui ele fala o seguinte: você tem uma escolha nesse momento. Você quer acreditar que apenas a má sorte e coisas ruins podem lhe acontecer a qualquer hora, que pode estar no lugar errado na hora certa, que não tem controle sobre as circunstâncias? Ou você quer acreditar e saber que a sua experiência de vida está nas suas mãos e que somente tudo que há de bom pode entrar na sua vida, porque é assim que você pensa, você tem uma escolha. E seja lá o que escolher pensar, isso transformará sua experiência de vida. Não pode entrar na sua experiência sem que você peça isso imediatamente, pensamentos duradouros. Então, o que ele quer dizer, o que ele está querendo dizer com essas palavras? Que com seus pensamentos, a força dos seus pensamentos, né, o livro todo ele pauta nisso aqui, tentando mostrar um segredo, o poder latente que você tem na sua alma, no teu interior, no seu intelecto. De certa forma, isso traz sim uma experiência motivacional e de mudança de caráter, com certeza. Mas lá no interior, no fundo, ele não traz realmente aquilo que é a essência da fé. E para isso eu vou citar um versículo muito famoso, muito conhecido. Né? Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a certeza prova das coisas que não se veem. O que vem a ser realmente essa fé? Comparando com fidelismo, né? Pensamento positivo, energia positiva, que, como eu disse, repito, não critico assim diretamente, né? A gente que crê na lei da atração, na lei da natureza em geral, no intelecto, na força essa força latente da alma que nós temos realmente, nós usamos muito pouco o nosso cérebro. Eu, como pesquisador, como biólogo, eu creio nisso. Inclusive, tem até uma teoria que se chama biologia da crença. Mas eu não confundo isso, e não podemos confundir esse fidelismo, essa força interior, com a força que vem de Deus. Uma força que não vem de nós para o exterior, e sim o exterior de Deus para dentro de nós. E essa fé, ela é diferente de tudo que nós cremos. Para iniciar, aí eu vou começar aqui a citar um versículo na Bíblia. Vamos aqui em João, capítulo 11. Vocês que têm uma Bíblia, acompanhem comigo João Evangelista, né? O Evangelho de João, versículo 11. Capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Jesus respondendo a Marta, né? Que ela estava incrédula em relação à morte de Lázaro, né? A irmã de Lázaro. Então, no versículo 3, vamos começar no versículo 3, diz assim: portanto, suas irmãs, né, Marta e Maria, enviaram até ele, quem? A Jesus, né? Só que concluindo, porque eu não estou lendo o capítulo todo. Dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Se falava de Lázaro. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ali faltou a fé de Marta e Maria, né? Em crer que Deus, Cristo, com seu poder, podia ressuscitar Lázaro. Mas ele foi bem claro aqui. Ele permitiu que aquilo acontecesse, para que naquele evento, naquela ocasião, né, a glória de Deus fosse glorificada naquele momento, né? Que Deus pudesse provar Cristo ali. Em várias passagens na Bíblia, ele tentava provar, né? Tentava provar que ele estava ali para poder instaurar o reino de Deus. E que era necessário para aqueles que ouvissem, primeiro ouvissem sua mensagem e crescem na mensagem que ele estava trazendo. É o que não acontecia. Por isso Cristo foi sempre enfático, né? Que se tu crê, verás a glória de Deus. E lá em João 3,16 fala assim: todo aquele que crê será salvo, né? Cristo veio para isso. O que aconteceu é que a humanidade ainda não recebeu na época, não todos, claro, muito poucos, e hoje, até hoje, muitos poucos. Muitos são chamados. Eu digo todos são chamados. Deus chamou a todos, mas poucos escolhidos, aqueles realmente que atenderam o chamado. Aqui em João, mesmo João, Evangelho de João 9, versículo 4, Jesus estava tratando a questão do pecado. Os fariseus sempre tentavam pegar Jesus nas suas palavras. Então eles começaram falando com Jesus o seguinte: um caso aqui os discípulos, né? Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que... Ele estava falando de um cego de nascença, tá? E que Cristo curou. E Cristo respondeu, os discípulos perguntaram, os discípulos: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Cristo estava ali, presente, sendo homem e sendo Deus. E ele queria trazer ele para a humanidade o caminho necessário para possamos voltar-se a Deus, que o homem em si um dia pecou. E trouxe para o homem, para a nossa carne, a natureza do pecado. Nós estamos separadamente, né, definitivamente separados da glória de Deus. Cristo veio para nos aproximar. O Evangelho é tudo isso. Cristo veio trazer o reino e a salvação. E isso acontece só através da fé. Não há outro intermédio. Nós podemos só alcançar quem tem fé. É impossível adorar a Deus, é impossível chegar-se a Deus se não há fé. Só que essa fé um dia pode se apagar. É essa a mensagem que eu tenho para você. Você tem fé ainda, você mantém essa fé viva, né, forjada no fogo, né? Mantém essa fé na sua mensagem, a mensagem de Cristo, na palavra de Deus,
Você tem essa fé? Guarda contigo? Ou você a perdeu um dia? Ou esmoreceu na fé? Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Então vamos começar a continuar aqui. Eu vou falar uma passagem que está em... Primeira passagem que eu quero trazer para vocês, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, só tornando possível pela fé. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala o seguinte: aqueles que achavam que a gnose, a sabedoria, que era possível através das obras do homem, do intelecto, isso acontece com muitos. Um dos primeiros obstáculos do homem é achar que ele pode, que ele consegue, que ele sabe. Por isso que Deus deu lá, no Jardim do Éden, ao homem a possibilidade de escolher o bem e o mal. Só que a questão é que a nossa natureza humana, ela tem a tendência de procurar o erro, o mal, porque é da sua natureza distanciar de Deus, a sua escolha própria. O homem tem sim o livre-arbítrio de escolher, mas a tendência é ele escolher o mal. E o que Deus, no seu equilíbrio, na sua sabedoria, sua onisciência, ele conduz o homem a procurar a verdade. Então os homens sempre procuram se basear na sua fé, no seu fidelismo. Uma mensagem como essa, desse livro aqui, que traz, vamos trazer um segredo para você, o segredo está aqui. Você pode ser Deus, você pode ser aquele que se salva, você pode ser aquele que tem um poder latente, escondido, mas não é bem assim. A sabedoria do homem, ela é limitada. Sim, o homem Deus deu a sabedoria do homem para poder criar, né? Para poder criar o que ele acha que é verdade, criar seu próprio caminho e assim induzir uns aos outros. E nisso mora a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quem busca a verdade encontra. Então aquele que quer buscar de verdade e procura se achegar-se a Deus, isso só mediante a fé, de crer nele e crer no Cristo e na sua mensagem. Então aqui Paulo está querendo dizer aqueles que se acham sábios da sua filosofia, da sua sabedoria, da sua gnose, né? Do seu conhecimento, mas não creem no poder de Deus, né? E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: essas coisas eu escrevi a vós, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna e para que leiais no nome do Filho de Deus. O que acontece? Que nós temos sim a vida eterna, Ele nos deu, mas é necessário que creiamos. Ele já está decretada essa salvação. Essa vida eterna está decretada, mas é necessário que creiamos. Não apenas num conhecimento, ou num motivacional, ou numa energia positiva, ou num conhecimento absoluto, como muitos creem, né? Mas crer na mensagem do Filho de Deus, mesmo que seja loucura, como Paulo falava. A mensagem para muitos é loucura, a mensagem do Evangelho. Mas aquele Filho de Deus, aquele Cristo que foi pregado naquele madeiro, aquela cruz, ele trouxe uma mensagem para nós, para nos achegarmos a Deus, né? Lá em Efésios 3, versículo 16, diz o seguinte: para que Cristo Jesus, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no homem interior, pelo seu Espírito. Bem, isso aí está bem claro. Segundo o homem, né, essas riquezas ele pode vir de si próprio, e não de Deus. Mas esse é o problema. As riquezas que realmente Deus está mencionando aqui, as riquezas do Espírito, né? A força que o Espírito tem atrai para si, para Deus, né? A sabedoria que vem do alto, essa sim é incorruptível. E essa que o homem precisa de receber, das riquezas de Cristo, né? Ele refere-se principalmente às perfeições, né, reveladas em Deus, né? E no poder da sua glória, com certeza, né? Isso o homem não pode trazer por si próprio, né? E sim só mediante a fé. Fé naquilo que ele pregou, que ele trouxe, que o Espírito Santo nos traz até hoje. E é a operação do Espírito Santo em nós que nos faz acreditar. A partir do momento que você rejeita o Espírito Santo, ele já não opera mais em você. Aquele chamado interior de nos mostrar o que é correto e o que é errado, nós não temos mais, a partir do momento que o Espírito Santo nos abandona. Cristo não te obriga a nada. O Senhor Deus nunca vai te obrigar a nada. Que aceitamos a mensagem de Jesus, que aceitamos todo o Evangelho, a crer em tudo que Ele trouxe para nós,
O Espírito Santo nunca vai te convencer ou numa obrigação, né, irresistível. Isso não vai acontecer. Porque a Bíblia nos é bem clara que Deus veio para que todos sejam salvos, não para que alguns só. E continuando aqui, no versículo 17 de Efésios, ele diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, estabelecidos, né, em amor. Então, aqui essa mensagem é bem clara, né? E Cristo, o Senhor não quer nos forçar nada. A partir do momento que você escolhe aquele caminho de se afastar, não crer mais, ou não buscar mais ouvir a voz do Espírito Santo, essa mensagem já não é mais verdadeira ou profunda como é antes. Para você, começa a ser uma mensagem mais que não tem sentido, né? A sabedoria do mundo, os conhecimentos, nos aprofundam, nos afogam nos nossos próprios saberes, e o homem acaba se afastando de Deus. Isso é a primeira coisa que acontece. A primeira impressão, o primeiro reflexo do homem é procurar respostas em si mesmo ou em outros, dando mais atenção ao mundo do que à própria mensagem do Evangelho. Mesmo para aqueles que não ouviram, que têm sede de uma verdade, mas para aqueles que já ouviram a verdade, se afastaram dela. Então, é necessário que sejam arraigados, principalmente nessa verdade. Em Hebreus 11, né, como eu já te citei, o próprio Hebreus 11, a fé ela é mencionada como alguma coisa uma coisa que não esperamos, que esperamos, mas que não sabemos como e quando. E a certeza daquilo que nós estamos esperando. E também, em Hebreus 11 fala o seguinte, versículo 6, ora, sem fé é impossível adorar a Deus. O significado dessa palavra fé é mencionada com exceção, né? Seu significado é raiz, né, em que o seu objetivo é Cristo e a cruz. De outro modo, Cristo não aceitaria essa fé, esse fidelismo, esse pensamento positivo. Não é que Deus não aceita, porque não é aquilo que vem dele. Aquilo que vem dele, e sim é divino, é o que ele dá, e dá com graça. Então, a partir do momento que aquilo que nos é dado é um caminho de mão dupla, ele vem e volta. Aquilo que Deus te dá, que é a fé, ele recebe de volta na forma de adoração, de certeza, né? De louvor. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, se você não crê que ele existe, como você pode adorar a Deus ou crer na sua mensagem? Então, ela é o fundamento e o princípio, né, da maneira pela qual Deus trata com o homem, trata com nós. A partir do momento que ele dá a sua fé e que recebe de volta, crendo, é uma mão dupla, né? É um caminho de mão dupla. Então, Cristo, Deus Senhor, concede a sua fé e nós retribuímos, né, de volta em adoração, em louvor, em certeza de salvação. Isso sim é agradável, é como um cheiro suave às narinas de Deus, né? E termina no próprio versículo, diz o seguinte: isso é galardoador dos que o buscam. E não só galardoador ao próprio homem, que a Bíblia fala sobre aos vencedores, né, mas aqueles que chegam até o final crendo, guardando essa fé, sendo enraizado nessa fé e no Evangelho da Cruz. Em Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, é a pregação do Evangelho que produz a fé. Com certeza. A fé é pelo ouvir. Se você não ouve ou deixou de ouvir, não tem como você fomentar essa fé, ou amadurecer, ou crescer nessa fé, né? E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não há outro meio de você crer naquilo que foi trazido. As Escrituras, por exemplo, é a palavra de Deus. Se você não crê mais nela, se alguma coisa nela te diz o contrário, ou que você ou foi deturpado, por isso eu creio,
né? Muitas coisas foram deturpadas, que a ciência, que o próprio inimigo das nossas almas traz para a humanidade, a descrença naquilo, nas escrituras, naquilo que ela traz. Então, tudo que aquilo ali, se você começou a não crer mais, o resultado é sempre você distanciar cada vez mais daquilo que ele quer que você leve consigo e nunca esqueça. Uma fé inabalável na sua mensagem, né? Só assim é possível que você seja salvo. Você não crê em Deus, na mensagem da pregação do Evangelho, que produz a fé, e que ele traga por trás para você, isso não tem mais sentido. Então essa fé, ela não tem mais aquele retorno de mão dupla, né? Cristo te dá essa fé, essa graça, para que você creia nele e seja salvo. Aí em Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Aqui o Paulo fala ao Timóteo, né, se referindo inclusive aos próprios atos de fé que ele próprio percorreu toda a sua vida, naufrágios, prisões. Isso é um ato de fé. Mas a fé mais importante, a base de tudo, que essa pedra angular, é a fé na mensagem de Jesus, na mensagem de Deus que ele trouxe para a humanidade. Essa fé salvadora, que um dia nos tornou filhos de Deus, e que temos a certeza da salvação, ela produz outras ações, como crer e não abrir mão daquilo que ele tem para nós, de seguirmos a lei dos mandamentos lá do Velho Testamento, mas de uma forma diferente, de uma forma, a certeza, essas leis vêm no coração, gravadas no coração, para que possamos seguir elas sem nenhuma obrigação, mas por graça. Isso é fé. É o que hoje preciso. É o que hoje é preciso para que toda a humanidade viva, todos aqueles que creram e atenderam o chamado, vivam uma fé inabalável. Ele nos presenteou com um plano, que é o plano da salvação. As consequências delas é a vida eterna. Se nós cremos nesse plano, nós temos a vida eterna. Se não cremos, ele nos dá a opção de não crermos. Aquele que crê no Filho terá a vida. Isso significa que há um só modo de ser salvo, que é confiar e ter fé em Cristo, no que ele fez por nós na cruz. Crendo nisso, nesse evangelho, nessa mensagem, é certo que Deus nos galardoa, né? Nos traz um galardão maior, que é a vida eterna. Agora, se não crermos, não é a forma de Deus de ser um Deus justo, mas ao contrário, é justiça. Para aqueles que creram, ele traz a ira, o seu julgamento. Aqueles que não creram. Então, a única maneira de se purificar do pecado é pelo sangue precioso de Cristo, pela nossa fé que um dia Ele nos deu. Essa é a obra concluída. O fato de não fazer isso significa que o pecado permanece. Aquele pecado que o homem lá no início pecou e distanciou da presença de Deus, né? A ira de Deus vai permanecer nele. Isso é ato de justiça de Deus, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui é bem clara a mensagem, né? Paulo quer dizer o seguinte, que a partir daquela fé que um dia nos foi dado, né, com fundamento, né, de tudo aquilo que o Evangelho nos traz, nós podemos ter vida. E essa vida que nos move adiante. Né? Que mensagem é essa? Em virtude daquela mensagem que o Evangelho nos traz, que Cristo, ele veio ao mundo apresentar o caminho para a humanidade, morreu numa cruz, ressuscitado, ele trouxe consigo uma novidade de vida. Isso também, trazendo a nossa vida de hoje, nós podemos sim morrer para o mundo e vivermos para Cristo, vivermos para a palavra de Deus, vivermos para uma verdade renovada, um espírito vivificado em Cristo. É uma nova. Por isso que Cristo falou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se não nascermos de novo, tudo que aquilo que do velho homem, a natureza pecaminosa, dos desejos da carne, da vontade do coração. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9, diz o seguinte: ao qual Jesus Cristo, não havendo visto, no qual, não havendo agora, né, como a gente não vê agora Cristo, ou Deus, não vemos pessoalmente, nos olhos carnais, mas Ele nos deu a possibilidade de vermos
e acreditarmos nele, na sua mensagem, pela fé. E ele revela a fé total e completa em Cristo, embora ele não tenha sido visto pelos olhos naturais, mas ao qual veremos um dia, assim diz o apóstolo. Os alegrais com gozo, inefável e cheio de glória, assim diz o versículo. O estado futuro de todo crente, eu sempre digo que ele pode ser obtido através de provas de sofrimentos. Se a fé estiver fixada, firmemente fixada na cruz, nós podemos ver esse mover, podemos ver essas provas inefáveis, essas provas irrefutáveis, e Cristo trabalhando em nós. Os sofrimentos, as adversidades fazem parte desse mover em Deus em nossas vidas. Não tem como separar esses sofrimentos de uma forma de testar, né, e provar a nossa fé. Fazem parte de todo o processo. Em versículo 9, né, no próprio capítulo de 1 Pedro, versículo 9, 1 Pedro 1, né, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, se não cremos na ressurreição de Cristo, se a nossa fé não está baseada naquilo que Cristo nos trouxe, a nossa crença é vã, é apenas uma filosofia de vida, não é uma fé naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. Terminando lá em João, né, capítulo 3, versículo 16, e Jesus, né, ele quer nos mostrar claramente que ele veio à humanidade para apresentar essa salvação, essa graça, e que é só através da fé, né, de um ato de crer, não retroceder atrás. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Cristo, repetindo aqui o capítulo 3 de João, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu Filho unigênito para que tudo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso sim é mostrado o amor de Deus ao mundo, a virtude maior do que todos os outros atributos de Deus. Deus, ele é justiça, ele é juiz, ele é soberano, ele é tudo que possamos imaginar, mas ele é amor. Ele quer que todos sejam salvos. E essa fé que um dia nos foi dada, ele está para você crer. Se você um dia se afastou dela, volte, forge essa fé, trabalhe ela, através da mensagem, através da palavra de Deus, através da palavra de um irmão, através da palavra daquele que às vezes o Senhor nos envia para nos falar, nos mostrar, e às vezes a gente não dá valor, não dá atenção. Volte, fixe essa sua fé nessa palavra. A fé é o fim e fundamento das coisas que temos certeza, mesmo se não vermos, e a prova das coisas que não esperamos. Se hoje você tem fé e crer que um dia você recebeu esse dom gratuito e recebeu com agrado, retribui ao Senhor em louvor, em ação de graças, e todo o sofrimento, todos os problemas que tiverem um dia, você atravessará com certeza que o nosso galardão não está aqui, e que a nossa vida eterna não é essa, e que um dia possamos realmente desfrutar dessa paz e vida eterna com o Senhor. Creia nele, não retrocede, volte ao primeiro amor. É isso que Deus tem para você. Deus te abençoe.